Bom dia! O Uninove Entrevista de hoje vai falar sobre o uso do crack no Brasil. De acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países consumidores de crack e derivados. Para falarmos desse tema tão importante que envolve segurança e saúde pública, vamos receber a professora mestre Fernanda Sebastiana Mendes Pitanga, especialista em saúde mental. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, para começar a nossa entrevista, você poderia esclarecer o nosso público o que é o crack? O crack é uma droga e o crack é utilizado como um derivado da cocaína. E ele leva a cocaína para o cérebro de uma maneira mais rápida. Então, na verdade, ele é um hospedeiro, ele é um transporte importante para a cocaína chegar até o cérebro com mais rapidez. Sim. E ele é uma droga barata, bem barata, perto do valor da cocaína. Esse é o problema, né? E além de causar danos à saúde do viciado, né, o crack também é responsável por causar diversos conflitos entre os familiares. Afinal, você sabe quais são os sinais da dependência? Geralmente essas pessoas ficam abatidas, né? São muito magras, né? Tem os dentes corroídos, enfim. Aparentemente, sim, é bem fácil de reconhecer. Bom, na verdade, os olhos começam a demonstrar sintomas roxos, tá entendendo? A pessoa começa a ter chilique nervoso, tremedeira, começa a apresentar estranhos comportamentos, agressividade, por experiência própria também. Não pelo crack, mas sim pela cocaína. Mas o crack é um fator muito mais prejudicial do que a cocaína. Esse é um dos fatores que eu consigo identificar na pessoa que é usuária de crack. Provavelmente sim, porque as pessoas que são dependentes mesmo do crack, elas costumam trocar qualquer coisa pelo vício. Então elas se vestem mal, às vezes dormem na rua mesmo. São como se fossem mendigas, porque a dependência faz com que elas abram mão de qualquer outra coisa para conseguir o crack. Então, professora, quais são realmente os sinais da dependência do crack? Os sinais da dependência do crack são físicos e psíquicos. A gente tem uma divisão desses sinais. Os sinais físicos, eles começam com emagrecimento, com os olhos irritados, os sinais emocionais, irritabilidade, dificuldade de tomar decisões, agitação, agressividade, dificuldade de sono, fome. Então, a gente tem inúmeros sinais. Cada usuário relata uma dificuldade relacionada ao físico e ao emocional. Mas, no geral, esses são os sinais básicos. Os principais. Então, professora, é um problema que espalhou por todo o país, né? Agora vamos dar uma olhada nos números do crack no Brasil. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, o INPAD, realizou neste ano de 2012 o segundo levantamento sobre o uso de cocaína e crack no Brasil. De acordo com a pesquisa do órgão ligado à Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, aproximadamente 2 milhões de brasileiros já consumiram cocaína fumada, seja crack, merlo ou oxi, alguma vez na vida. Esse número indica que 1,4% dos adultos e 1% dos jovens do país já experimentaram crack. 1 em cada 100 adultos usou a droga no último ano, representando 1 milhão de pessoas. Entre os adolescentes, a incidência foi mais baixa, com 0,2% de uso no último ano, cerca de 18 mil pessoas. Segundo a estimativa do INPAD, o Brasil seria o maior mercado de crack no mundo. Como os outros países fazem levantamentos sobre o uso geral de cocaína, seja inalada ou fumada, não existem números específicos sobre o consumo de crack no mundo. Outra pesquisa feita pelo Observatório do Crack da Confederação Nacional dos Municípios aponta o nível de consumo de crack nas cidades brasileiras. Em 26,7% dos municípios, o uso da droga é considerado baixo. Em 45,6%, quase metade das cidades, o consumo é avaliado como médio. E 25,9% dos municípios já enfrentam alto uso do crack. No mesmo levantamento, foram apontadas as áreas mais atingidas pelo crack. Segundo 65,5% dos gestores pesquisados, a saúde é o setor de maior preocupação, seguido pela área da assistência social, lembrada por 59,8% das pessoas. Para 46,9% dos entrevistados, a segurança também é prejudicada pelo consumo da droga. Na sequência, vem a educação,
citada por 40,4% dos gestores, sendo que 13,7% ainda indicam que outras áreas também são afetadas pelo crack. Professora, o que esses números representam, né, nesse problema no país? Olha, esses números têm variado muito. Hoje a gente percebe que o consumo de crack, como você já comentou, tem aumentado muito no Brasil. Apesar da gente ainda ter estatisticamente essa responsabilidade em cima de outros países. Bolívia, Colômbia, pela própria cultura e história. Mas no Brasil esses números têm aumentado e essa problemática tem sido muito discutida, especialmente com enfoque na saúde pública, como você também já comentou e como a gente viu no vídeo, porque é um problema que está atingindo todas as idades, sexos, profissões, níveis econômicos e sociais diferentes. Então é uma preocupação muito grande. Já há uma diferença desse perfil, né, do usuário de crack, né? Muito diferente. Professora, e se você, telespectador, quiser também participar dessa conversa, envie sua pergunta ou opinião para o Twitter, @Uni9Entrevista. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí! Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uni9. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como o Bruno e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uni9. É por isso que a Uni9 é sempre 10. Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uni9. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como Douglas e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uni9. É por isso que a Uni9 é sempre 10. Estamos de volta com o Uni9 Entrevista. Hoje estamos entrevistando a especialista em saúde mental, a professora Fernanda Pitanga, e nosso tema de hoje é o uso do crack no Brasil. Aí, professora, agora a gente falou sobre a questão de ter se espalhado o crack, né, por todo o Brasil, mas há uma certa concentração nos centros urbanos. Há uma explicação para essa concentração, para ocorrer isso? Então, o que a gente tem visto em pesquisas aí, as últimas dos órgãos e das instituições responsáveis por isso, é a facilidade. A concentração acaba ficando nos centros urbanos, nas cidades, pela facilidade e pela diluição das pessoas no meio da população. Então, cidades grandes, elas dão mais condição para as pessoas poderem conseguir a droga com mais facilidade e poder usar essa droga sem estar tanta evidência. Sim, por isso tantas cracolândias espalhadas, né, pelo país. E vamos saber a opinião do nosso público sobre quais medidas poderiam ser adotadas para reduzir o número de viciados. Investimento na educação, porque eles só ficam ali porque eles não encontram outro meio para poder se integrar à sociedade. Eles poderiam investir mais em clínicas de tratamento, exatamente também em programas de melhoria quanto ao esclarecimento da identificação dessas pessoas dependentes e também políticas públicas, criando medidas para o tratamento e para a reinserção dessas pessoas na sociedade. Creio eu que é necessário que o Estado ele crie mais casas, né, de habilitação para que possam cuidar de uma maneira melhor, né, os dependentes químicos, porque isso não é um problema, né, é uma doença que deve ser tratada. Professora, além dessas sugestões dadas pelos nossos telespectadores, quais outras medidas o governo e a sociedade poderiam adotar? Então, ultimamente, a gente tem visto que, governamentalmente falando, a gente tem instituições que já estão sendo criadas, que são as chamadas CAPS-AD, que são instituições que são específicas para o tratamento do dependente químico, que estão aí sendo desenvolvidas
já há algum tempo com equipe multidisciplinar e porta aberta, ou seja, podem vir pessoas de todos os lugares. Agora, nas instituições menores, a gente deveria investir em informação e orientação, e desde o ensino fundamental e médio. Sim. Porque a gente não consegue acabar com um problema depois que ele já está instalado com muita facilidade. É importante que a gente faça um investimento na prevenção. Sim. E a prevenção tem que começar quando a pessoa é pequenininha, né? Então, os baixinhos, as crianças, elas têm que ter informação. Elas têm que ter informação. O único programa que é conhecido e que tem tido um resultado importante é o PROED. E a gente vai falar daqui a pouco dele, viu? E ele tem aí funcionado um pouquinho, mas ele deveria ter mais abrangência, um pouco mais de investimento, que um fármaco, uma medicação, a gente sabe que não resolve. Todo o esforço tem que ser de abordagem psicossocial, terapêutica. Sim. E para saber justamente sobre esses direitos legais dos dependentes químicos, a nossa repórter Janaína César conversou com o defensor público do estado de São Paulo, Bruno Chimizo. Vamos dar uma olhada? O governo estadual, municipal e federal vem desenvolvendo diversas ações, incluindo saúde, segurança e educação, para tentar diminuir o número de usuários de crack no Brasil. Para garantir amparo aos dependentes químicos do país, foram criadas 2 leis federais, como explica o defensor público Bruno Chimizo. Na verdade, existem 2 leis, pelo menos, que garantem, leis federais, que garantem esse tratamento. Uma delas seria a Lei 10.216, que é a lei que fala especificamente sobre o tratamento de pessoas com transtorno mental, dentre as quais se pode aplicar, então, ou essas leis se pode aplicar, então, aos casos de dependência, e especificamente na questão da dependência, a própria Lei de Drogas 11.343 de 2006 também traz dispositivos que devem ser aplicados, então, no caso de pessoa dependente química. Essas leis, principalmente no estado de São Paulo, mas não só, elas não são cumpridas. De acordo com o defensor Chimizo, o problema do crack deveria ser tratado como questão de saúde e não de criminalidade. Que a política estadual de prevenção ao uso de drogas, na verdade estadual de combate ao uso de drogas, porque a lógica estadual ela está muito mais no enfrentamento, o que, a meu ver, é uma política equivocada de se lidar com as drogas, do que a esfera federal. A esfera federal traz, então, alguns paradigmas que são basicamente do tratamento por centros de atenção psicossocial, quer dizer, essa pessoa, quais são esses elementos que levam ao tratamento de alguém com dependência. Uma pessoa que apresente um quadro de dependência, ela teria que ter direito a uma vaga em um CAPS, portanto, um CAPS-AD, que é um CAPS para tratamento de álcool e drogas, no qual ela vai receber assistência psicológica, assistência social, e se ela precisar, eventualmente, apenas em períodos de surto, internações em leitos por períodos curtos, só para que então essa crise seja cessada, para que ela possa voltar ao convívio social. Professora, a idade do indivíduo é um fator de risco? Ainda é um fator de risco. Apesar disso também está tendo uma mudança. Mas a gente vê uma concentração maior nos adolescentes, jovens, homens, entre 15, 14 e 30 anos. Ainda é uma concentração maior, sim. Sim, e justamente para combater isso, né, a Polícia Paulista vem realizando diversas ações nesse combate ao crack, e a repórter Daniela Souza mostra agora os trabalhos de investigação e de prevenção, né, da Polícia Civil e Militar. Drogas movimenta milhões de reais todos os anos no Brasil. No estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2011 foram registrados 35.584 casos de tráfico de entorpecentes no estado. Até setembro deste ano, os casos já chegam a mais de 31 mil. Para combater o uso e venda de drogas em São Paulo, as polícias militar e civil vêm desenvolvendo ações e operações que resultou, por exemplo, na prisão de uma mulher em janeiro, acusada de ser a principal distribuidora de crack na Cracolândia. O DENARC, Departamento Especializado na Investigação do Narcotráfico do Estado, procura realizar operações para prender os chamados vendedores no atacado. Aqui, principalmente no DENARC,
atua em cima do varejo, mas atua principalmente no atacado. Ou seja, trabalha em cima dos grandes traficantes para evitar exatamente que a droga chegue nas biqueiras, né, nos pontos de venda do tráfico de entorpecentes. Então, eventualmente, quando uma delegacia tem alguma investigação que já perdura há algum tempo, investigação complexa, com muitos indivíduos envolvidos, e vai necessitar aí de um número grande de policiais para cumprir seus mandados de prisões, mandados de busca, aí todos os policiais da divisão aqui que pertence à sua unidade são convocados e faz-se um plano antecipadamente, né, e no dia seguinte dá-se execução desse trabalho. O delegado afirma que o departamento registrou em 2011 mais de 200 prisões em flagrante, mas não foi avisado sobre o início da operação Centro Legal feita pela Polícia Militar. Infelizmente, na Cracolândia, a maioria dos usuários se torna um microtraficante, porque ele pega a pedra, ele compra uma pedra, ele fraciona essa pedra em 4 ou 5 pedaços, né? Ele consome um e vende os demais, exatamente para manter o consumo durante todo o dia. Ele não se hidrata, ele não se alimenta, ele fica o dia inteiro ali consumindo pedra. Então muitos traficantes foram presos, mas muitos usuários que também estavam traficando para manter o próprio vício. Quando houve o desencadeamento daquela operação da Polícia Militar, né, sem o nosso conhecimento, a bem da verdade, mas depois nós passamos também a realizar um trabalho e praticamente um trabalho conjunto. O que aconteceu? O DENARC promoveu cerca de 250 prisões em flagrante em um curto período aí de 3 meses. Com uma atuação bastante criticada nas ruas, a Polícia Militar vem aliando segurança, educação e cidadania, levando policiais às salas de aula para conversar com crianças e adolescentes sobre o uso de drogas. O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, foi criado em 1983 nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro estado que recebeu o programa foi o Rio de Janeiro em 1992, seguido por São Paulo em 93. Mais de 13 milhões de crianças já foram atendidas. Ele tem como foco básico, o forte, tem outros focos também, mas o forte ele é direcionado a crianças na faixa de 12, 13 anos de idade. Quinto ano, quinto, sexto ano do ensino. Hoje em dia, quinto ano é fundamental? Fundamental, né? Por que nessa faixa? Segundo estudos de psicólogos e de educadores, nessa faixa etária, até os 12 anos, a maioria das crianças ainda não teve contato com a droga. Ainda não teve um contato direto, a grande maioria. E a partir dessa idade, ele vai entrar na adolescência, pré-adolescência, e é onde acontecem os contatos com as drogas, todas as drogas, lícitas e ilícitas. Então, a ideia do programa é funcionar como uma vacina. Você passa a informação, fala sobre a droga, fala sobre os malefícios da droga, antes da criança ter o contato com a droga. Para isso, utiliza o policial, porque o policial é a figura de autoridade que até essa idade também, a criança tem facilidade em se relacionar, em ter confiança no policial e tudo mais. Com o aumento do uso do crack, o PROERD criou uma aula específica para as crianças. Nós desenvolvemos uma lição específica do crack aqui. Então, o original dos Estados Unidos são 9 lições e o 10º encontro é a formatura. Nós criamos uma lição a mais. Então, aqui nós temos 10 lições e a formatura. Pedimos autorização para eles, mandamos material. O material todo foi elaborado por policiais, por pedagogos, uma coisa estudada. Eles aprovaram a utilização desse material e nós incluímos a lição. E aí nós falamos também para a criança, além de outras coisas, do crack, né, do problema, que é uma droga devastadora. Né? Professora, operações como a realizada, né, pelo governo do estado e a prefeitura de São Paulo na Cracolândia Paulista, agora em janeiro, essas operações ajudam ou atrapalham no combate ao crack? Elas ajudam e elas atrapalham. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Elas ajudam porque é uma manifestação de repúdio, né? Que as pessoas entendem que isso não é bom, não é um caminho.
para as pessoas. Mas elas atrapalham porque elas deveriam ter uma continuidade. Você tirar as pessoas da rua é importante? Mas o que oferecer para elas depois? Para que isso tenha uma continuidade de tratamento, de cuidado. Sim. A presidente Dilma, ela tem um programa específico para o crack agora no governo dela, que é relacionado ao cuidado, à prevenção e à informação. Sim. Que eu acho que são as 3 áreas que tem que ter um enfoque maior. Então, é importante ter uma intervenção? Mas e depois como que se cuida e como se previne? Sim. Então, é uma relação de responsabilidade de todo mundo, né? Da sociedade, sim, do governo e do próprio usuário, dos profissionais, mas você tem que ter uma linha de continuidade do trabalho. Um plano a longo prazo. Não adianta você tirar as pessoas da rua e não ter o que oferecer para elas depois. Então, por isso que ele ajuda e atrapalha. E agora o Uninove Entrevista faz um intervalo para voltarmos a falar sobre o tratamento do crack no último bloco. E não precisa pegar no controle remoto, que a pausa é bem rapidinho. Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uninove. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como o Bruno e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uninove. É por isso que a Uninove é sempre 10. Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uninove. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como Douglas e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uninove. É por isso que a Uninove é sempre 10. Voltamos para o último bloco do Uninove Entrevista de hoje, que fala sobre o uso do crack. Estamos contando com a presença da professora mestre em psiquiatria, Fernanda Pitanga. E, professora, nós vimos no bloco anterior, né, o trabalho de prevenção do PROED, né, feito nas escolas, mas o que o setor de saúde tem feito nesse sentido, além dos CAPs? Se tem resolvido, como que... Então, o que a gente tem percebido é que existe uma atenção se voltando para essa problemática, porque ela cresceu muito, né? E a olhos vistos, não só nos grandes centros, mas no Brasil no geral. Então, o que a gente tem visto são as UBSs, a saúde coletiva, né? A saúde pública se preocupando um pouquinho com isso. Então, essa problemática não está restrita só à psiquiatria e à saúde mental. Ela se expandiu. E ela se expandiu para as instituições de saúde. E essas instituições, elas têm programas de palestras, de cursos, de informação para a população, a princípio. Mas a gente acredita que esse trabalho ainda está engatinhando. Que a gente tenha que ter um maior investimento, uma maior ajuda financeira, um maior comprometimento dos órgãos públicos, uma maior ajuda de recursos humanos, para que a gente tenha pessoas para trabalhar. Os agentes comunitários têm feito um trabalho dentro das UBSs, dos centros de saúde, nos programas de saúde da família. Sim. Então, a gente está percebendo um movimento em direção a essa problemática, mas a gente ainda está muito no comecinho. Sim. E a nossa repórter Ivani Silva foi visitar uma ONG que atua no tratamento de dependentes químicos e nos mostra o trabalho desenvolvido por essa instituição. Apesar do crescimento dos usuários de drogas no estado de São Paulo, a capital paulista conta apenas com 15 unidades do Centro de Atenção Psicossocial para álcool e drogas vinculados à prefeitura. Existem também clínicas particulares e ONG que desenvolvem projetos para o tratamento de dependentes químicos. O projeto Olaria de Deus é uma comunidade terapêutica que atende dependentes químicos do sexo masculino, conhecida legalmente há 18 anos. O diretor Hamilton Prachedes nos explica como o projeto atua. Fala sobre a participação da família, a crise de abstinência e a parceria com órgãos de saúde pública.
atuamos no regime aberto de internação voluntária, né? O período que nós orientamos que eles venham permanecer aqui no nosso trabalho é um período de 6 meses. Geralmente as crises que a gente tem durante todos esses anos de trabalho, geralmente tem acontecido da seguinte forma. O aluno está bem, gosta da gente, acha o trabalho bacana, aqui é tudo de bom. O familiar fala assim, não é o momento, aí ele entra em crise. E a gente procura aqui na comunidade orientar para que ele venha permanecer, né? Porque eu não posso prender ninguém aqui dentro. Nosso trabalho é para quem quer e quem precisa e entende que precisa. Então o que acontece? Nós podemos sim orientar, conversando, dando um apoio para ele. A questão da família é algo assim que isso é individual. Cada caso é um caso, né? Tem casos que a família vem dar o apoio para a pessoa e não quer ter contato com ele em primeiro momento. Tem casos que não tem família. Tem casos que a família fala, eu estou junto e realmente está junto. Na realidade, a gente tem sim um certo apoio em questão pelo fato de a gente estar já há 18 anos aqui na região. O posto de saúde aqui do José Silveira, o Hospital de Palheireiros, até mesmo a gente encaminha alguns alunos para fazer o tratamento no CAPES. Então, o familiar, normalmente a gente indica para o Amor Exigente, são instituições que dão um apoio clínico, né? Tem uma experiência em questão de desvio, né? De comportamento, né? Em questão de... porque eles alteram muito o humor. Uma hora eles estão, assim, legal demais. Tem hora que eles estão muito agressivos, né? Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a pessoa faz o acolhimento e a ideia do acolhimento, a pessoa precisa ir no tratamento clínico, não terapêutico, né? E a gente não pode cometer esse tipo de erro, né? Podemos ver também o depoimento de ex-alunos. Minha vida era uma vida louca, uma vida desregrada, uma vida enganosa. Prazer, meu nome é Jordan, eu tenho 16 anos. Antigamente eu traficava, usava droga, uma delas era maconha, cocaína. Meu nome é Marcelo, tenho 40 anos. Eu era usuário de crack. Hoje, graças a Deus, eu tô melhor. Em comparação que eu tava lá fora, eu tô 98%. Eu estou reintegrado à sociedade? Sim. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho a minha filha, hoje eu sou feliz com a minha filha. Hoje eu casei. Eu estou fazendo um curso. Hoje eu tenho uma harmonia com meus vizinhos. Hoje eu sou reintegrado, sim. Meu projeto para o futuro é conquistar minha família de volta, sair daqui com a cabeça no lugar, arrumar um serviço e bola para frente. Meus projetos para o futuro são conquistar minha família novamente, ter uma vida tranquila na sociedade, ser um novo homem e trabalhar, conquistar uma família. Agora vamos à participação nessa conversa com as perguntas que vocês enviaram no nosso Twitter. Professora, primeiro a Catarina, @Catarina94, mandou a pergunta pelo Twitter. O crack causa dependência mais rápido que outras drogas? Causa. Ele, inalado, ele leva de 12 a 20 segundos para chegar no cérebro. E fumado, ele leva de 6 a 10. Então, o crack é uma droga muito rápida. Então, ele causa uma dependência muito mais rápida e de prejuízo muito maior do que das outras drogas, né? A opinião da nossa telespectadora, @ma_costa, ela diz que não deram atenção ao problema e hoje o crack se infestou por todo o país, até nas áreas rurais. E é verdade, né, professora? É verdade. Não é na mesma proporção, mas a gente conseguiu chegar com ele em todos os lugares. Sim. E a última pergunta do nosso telespectador, @Almeida_Thales, ele fala que mesmo limpo, um dependente de crack ainda sofre os efeitos físicos e psicológicos da droga? Sofre, porque o dependente ele vai ser sempre dependente, mesmo ele não sendo usuário mais.
E ele tem, independente da droga que ele utilize, prejuízos físicos e emocionais que às vezes são irreversíveis. E com crack isso chega a ser pior? Chega a ser muito complicado. Ele tem prejuízos físicos que ele não consegue, por mais que ele não use mais, por exemplo, déficit de atenção, ele tem uma agitação que ele não se livra com muita facilidade, ele vai ser sempre uma pessoa ansiosa. Então ele tem alguns comprometimentos que ele carrega aí pela vida toda, para sempre. E para finalizar, professora, qual que é a dica que você daria para os telespectadores, algum parente, amigo ou dependente que esteja assistindo a gente nesse momento? Eu acho que a primeira dica é procurar ajuda. Não enfrentar essa problemática sozinho, porque é muito complicado. Então, a ajuda ela é muito importante, profissional. Sim. Ela é muito importante. Perto a informação, a orientação, uma instituição próxima. Então, busque ajuda, porque essa é uma problemática que não precisa ser enfrentada e nem deve ser enfrentada sozinha. Porque a família, ela é muito importante, mas ela precisa ser acolhida também, né? Não é só o usuário. Ela também tem que estar preparada para enfrentar junto. Então, tanto o usuário quanto a família tem que buscar ajuda profissional. Sim. A Uni9 Entrevista de hoje, infelizmente, está terminando. Agradecemos a presença da professora mestre Fernanda Pitanga. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. E na próxima semana, a nossa conversa será sobre os hábitos de leitura entre os jovens e os espaços dedicados à literatura nas cidades. Agora você fica com o Giro Uni9. Bom dia a todos!